mais uma edição desse simpósio internacional em homenagem ao grande e saudoso professor Dario Cutaito, de quem eu guardo com muito carinho essa dedicatória em seu livro de memórias. Bom, o tema que me foi proposto ainda guarda bastante controvérsia na doença em estádio 4. Quando estaria indicada a colectomia em relação à quimioterapia, que, na verdade, é o tratamento mais importante para pacientes com doença sistêmica. Como todos vocês sabem, o tratamento quimioterápico do câncer coloretal evoluiu muito nos últimos 20 a 30 anos, desde a introdução das fluoropirimidinas, chegando até ao tratamento sequencial com oxaliplatina, irinotecano e mesmo a terapia-alvo, e alcançando hoje taxas de sobrevida de 2 anos ou mais em média. Bem, mas quais seriam, então, os objetivos do tratamento do câncer coloretal metastático? Em primeiro lugar, curar o nosso paciente, o que, infelizmente, nem sempre é possível. Prolongar ao máximo a sua sobrevida. Melhorar a sintomatologia relacionada à doença avançada, seja no que diz respeito às metástases ou ao tumor primário. Tentar segurar a progressão tumoral. E tudo isso, obviamente, visando a manutenção da qualidade de vida do paciente, que é o mais importante. E, para isso, é absolutamente fundamental que a gente faça uma abordagem adequada, não só das metástases, mas também do tumor primário. Quais as perguntas que deveríamos responder no que diz respeito ao tratamento inicial do câncer coloretal em estádio 4? Primeiramente, quais órgãos estão afetados e quão afetados eles estão? As metástases são ressecáveis? Essa talvez seja o ponto mais importante a ser considerado. E, naqueles casos de metástases, a princípio irressecáveis, haveria possibilidade de uma conversão para ressecabilidade com esquemas de quimioterapia mais agressivos? Esses temas, certamente, o professor Paulo Hermann vai abordar a seguir, e nós chegamos, então, ao que interessa para essa apresentação. Quando haveria indicação de ressecção do tumor primário na doença estádio 4? Ou seja, como é que nós vamos abordar o primário? Esse é o caso de uma paciente com metástases hepáticas disseminadas, secundárias a um tumor de sigmoide invadindo a parede abdominal, causando dor e um quadro semi-obstrutivo. Aqui não há dúvida que a cirurgia do tumor primário se impõe, e é uma cirurgia de urgência. Mas e quando a doença metastática se origina de um tumor primário assintomático, como esse pequeno adenocarcinoma de reto sigmoide? Bom, aí a conduta vai depender fundamentalmente se a doença metastática é ressecável, como nesse tumor, nessa metástase isolada no lobo direito do fígado, ou irressecável, quando nós temos aqui uma doença disseminada no parênquima hepática e ainda com uma doença linfonodal extensa associada. Outro ponto que tem que ser considerado é a localização do tumor primário. Se no reto, onde muitas variáveis estão envolvidas no seu manejo loco-regional, ou no colo, de abordagem cirúrgica muito mais simples e padronizada, que nós vamos discutir a seguir. Nessa apresentação, nós não vamos fazer considerações sobre o câncer de reto em estadio 4. A maioria dos guidelines em relação à doença, o câncer coloretal metastático, tem sido proposto pela oncologia, e o mais abrangente deles, sem dúvida, é o guideline do NCCN, sendo que a última versão é agora de 2021, janeiro de 2021. Para a doença metastática hepática sincrônica ressecável, a colectomia estaria indicada upfront, simultaneamente ou não à ressecção das metástases hepáticas, se possível, seguida de quimioterapia. Para a indicação de cirurgia simultânea, é necessário avaliar a extensão da doença metastática e a complexidade das ressecções, seja das metástases, seja do tumor primário, como, por exemplo, no caso do câncer de reto. Aqui nós vemos um caso em que foi possível a realização da excisão total do mesorreto e das metástases hepáticas, que, entretanto, eram metástases pequenas, periféricas e de fácil abordagem. Outro ponto que tem que ser considerado é a performance status do paciente, obviamente.
Outra opção seria a colectomia upfront, seguida de quimioterapia, seguida, por sua vez, da ressecção das metástases hepáticas. Ou ainda, indicação de quimioterapia neoadjuvante por 2 a 3 meses, seguidas de ressecção simultânea ou não das metástases hepáticas e do tumor primário. De todo modo, quando a gente combina a neoadjuvância com a adjuvância, esse tratamento não deve exceder os 6 meses. O guideline da Sociedade Americana de Cirurgiões Coloretais para câncer de colo também considera que, para doença estádio 4 ressecável, a conduta tem que ser, obviamente, individualizada e baseada numa abordagem multidisciplinar, como já salientado aqui, envolvendo o cirurgião coloretal, o cirurgião hepático e, obviamente, o oncologista. Mas e para as metástases hepáticas sincrônicas de fígado irressecáveis ou não conversíveis por quimioterapia? O que fazer com o tumor primário nesses casos? A sua ressecção só estaria indicada se houver sinais evidentes de obstrução intestinal, perfuração ou na vigência de um sangramento agudo. É bom salientar que a manutenção do tumor primário não é mais uma contraindicação para o uso do bevacizumab, como já foi no passado, pelo receio que se tinha de perfuração no tumor primário. Hoje sabe-se que essa perfuração é mais rara de ocorrer e pode, inclusive, acontecer em outros sítios do trato gastrointestinal. A Sociedade Americana de Cirurgiões Coloretais também considera que o tumor primário de colo assintomático no cenário de doença metastática irressecável, de um modo geral, esse tumor não deve ser ressecado. E esse mesmo guideline considera que, para tumores estadio 4 de doença irressecável, que estão obstruídos, a melhor opção seria a inserção do stent ao invés da colectomia, como já foi discutido aqui. Vários trabalhos nos últimos 20 anos têm suportado essa indicação de não ressecção upfront do tumor primário. E o racional para não ressecção do tumor primário em doença metastática irressecável seria basicamente, nós temos que, em primeiro lugar, nos lembrar que o paciente com doença estadio 4, ele tem uma taxa de morbidade de até 30% e de mortalidade de até 6%. É uma taxa 3 vezes maior, em termos de mortalidade, do que uma colectomia realizada para tumores em fases mais iniciais. Como já foi discutido aqui também, o grande problema nesses casos é a ocorrência de complicações pós-operatórias, que vão atrasar ou frequentemente impedir a realização da quimioterapia. Isso é um desastre para o paciente. Se a gente opera um paciente no tumor primário, ele fistuliza, ele perde a chance de ser submetido ao tratamento mais eficiente para poder segurar a doença sistêmica, que é a quimioterapia. Além disso, a manutenção do tumor primário envolve um risco relativamente pequeno de sangramento e um risco considerável, não tão grande, de obstrução ou perfuração. E menos que 10% desses pacientes que não têm seu primário ressecado vão precisar de uma cirurgia paliativa no futuro com o uso dos modernos esquemas de quimioterapia. Um outro ponto muito importante, tem sido observado muito boa resposta e, muitas vezes, regressão completa do tumor primário com os novos esquemas de quimioterapia utilizados atualmente. Esse é um trabalho muito interessante, publicado há alguns anos atrás na JCO, que procurou avaliar os desfechos em relação ao tumor primário em pacientes que foram submetidos à quimioterapia upfront para doença estadio 4. Eles observaram numa corte de 233 pacientes que apenas 11% necessitaram de alguma intervenção. Só 11% tiveram complicações, sendo que 7% foram tratados por ressecção ou confecção de ostomia e outros 4% ainda tiveram a chance de ser tratados de forma mais conservadora, principalmente com a aplicação de stent. Eles concluem que a maioria dos pacientes com doença estadio 4 que recebem os modernos esquemas de quimioterapia upfront nunca vão precisar de uma cirurgia paliativa no tumor primário. Mas haveria alguma indicação para a ressecção do tumor primário assintomático na doença estadio 4? Esse é um trabalho japonês que procurou avaliar
quais seriam os fatores preditores de necessidade de uma possível intervenção no tumor primário não ressecado upfront na doença estadio 4. E eles encontraram na análise multivariada que apenas o fato do tumor não ser transponível pelo colonoscópio foi considerado um fator significativamente preditor de necessidade de intervenção no tumor primário. A gente observa aqui à direita, nas curvas atuariais, em azul, aqueles tumores transponíveis, em vermelho, os tumores intransponíveis, a diferença em termos de necessidade de tratamento cirúrgico. E os autores concluem que o achado de um tumor intransponível na colonoscopia, como nós podemos aqui ver nesse caso, pode predizer a necessidade de uma intervenção a posteriori no tumor primário. Entretanto, alguns têm considerado que haveria indicação de ressecar um tumor primário upfront, um tumor que o colonoscópio não ultrapassa, se esse paciente estiver sintomático, sobretudo com cólicas abdominais, que poderia ser um prenúncio de uma futura obstrução intestinal. Entretanto, surgiram também inúmeros trabalhos, todos retrospectivos, condenando, de uma certa forma, contrapondo essa conduta de não se ressecar o tumor primário upfront, optando-se apenas por quimioterapia exclusiva, baseado na observação de melhores desfechos oncológicos, sobretudo em relação à sobrevida global, naqueles pacientes que foram submetidos à ressecção upfront do tumor primário. Entretanto, esses trabalhos foram bastante criticados pelo enorme viés de seleção, ou seja, a maioria absoluta dos pacientes operados tinham condições clínicas e oncológicas muito mais favoráveis do que aqueles pacientes que não foram operados. E agora, recentemente, há menos de um mês, saiu publicado esse trabalho randomizado, prospectivo, um trabalho bastante aguardado, que procurou avaliar, um trabalho japonês também, que procurou avaliar se haveria superioridade ou não da ressecção do tumor primário, seguido de quimioterapia, versus um outro grupo de pacientes submetidos apenas à quimioterapia em relação à sobrevida global em pacientes com doença estadio 4 assintomáticos e utilizando regimes modernos, agressivos de quimioterapia. De 165 pacientes randomizados, 84 foram submetidos à quimioterapia exclusiva e 81 à ressecção do primário, seguido de quimioterapia. Após mais ou menos 2 anos de segmento, não foi observada qualquer diferença em termos de sobrevida global entre os grupos, até com uma discreta vantagem para o grupo não operado. Esse trabalho foi, inclusive, interrompido por questões éticas, porque a ressecção do primário foi considerada uma intervenção fútil. Outra observação importante desse trabalho, 87% dos pacientes submetidos à quimioterapia exclusiva não precisaram de cirurgia no tumor primário. E os 13% que foram operados por alguma complicação do primário tiveram taxas de morbidade e mortalidade pós-operatória bastante significativas. A conclusão é que não há mais indicação para a ressecção do tumor primário em doença estadio 4, considerada irressecável. Embora ainda sejam aguardados os resultados de alguns estudos ocidentais, também prospectivos, randomizados, que estão ongoing, a gente pode considerar que esse trabalho praticamente joga uma pá de cal sobre essa controvérsia, se devemos ou não ressecar um tumor primário numa doença estadio 4 irressecável. Bem, resumindo para encerrar, na doença estadio 4, se a doença for se as metástases forem ressecáveis, quando a colectomia estaria indicada upfront, simultaneamente ou não, dependendo das condições oncológicas do paciente, seguida de quimioterapia, ou a colectomia seguida de quimioterapia, por sua vez seguida da ressecção das metástases hepáticas, ou a colectomia simultaneamente ou não as ressecções das metástases após quimioterapia neoadjuvante. No caso da doença metastática irressecável ou não conversível, só haveria indicação da colectomia em caso de sangramento ou perfuração, ou no caso de obstrução, sendo que nesses casos a colocação do stent deve ser cuidadosamente avaliada, ou ainda, talvez, em tumores não transponíveis pelo colonoscópio ao diagnóstico, desde que estejam sintomáticos. Muito obrigado a todos.